o Alexandre, você é burro, porque eu fazia parte da comissão representativa do Congresso. Procura saber o que é isso, para depois você me botar no inquérito que eu estava atrapalhando as suas investigações. Você é um cara despreparado. Você é um falso ministro. Bom, e aí comecei a fazer uma série de denúncias, todo mundo vendo uma série de denúncias, e parei de ficar só na tribuna falando, vamos embora começar a juntar documentos e oficializar. Montei um grupo nos Estados Unidos, não vou citar o nome do grupo, é lógico, para poder então começar as investigações contra Alexandre. Foi quando nós descobrimos que o Alexandre de Moraes, estava interferindo nas eleições de 2022. E aí, quando eu tive acesso aos documentos, eu falei, não, eu não acredito, não eram as urnas sendo fraudadas, era manipulação, isso, e todo mundo perguntava assim, por que tanto poder Alexandre de Moraes está tendo, os outros ministros não falam nada, o que está acontecendo nesse país? É um golpe. E eu já falava para vocês no início do ano que o Brasil tinha sofrido um golpe de Estado pelo Judiciário, pela Suprema Corte. Ninguém acreditou. Todo mundo sempre achando que golpe de Estado se dá com as Forças Armadas. Isso é antigo, é a mesma coisa que eu falar de carburador com injeção eletrônica. Não se usa mais carburador. Então o Brasil, o Biden, quando foi eleito, a primeira coisa que ele fez é inviabilizar a eleição de Bolsonaro. Então eles vieram aqui, o Serviço Secreto, fizeram uma sequência de reuniões com o Tribunal Superior Eleitoral, com o STF, chegaram à conclusão que o que tinha condições de tirar Bolsonaro era Lula. Então criou-se essa história, essa aberração da lei, e liberaram o Lula, e ainda com direito a ser candidato. Olha que absurdo. Enquanto isso, o Bolsonaro não podia falar nada, não podia usar imagem nenhuma, não podia... A única coisa que o Bolsonaro estava permitido de fazer era respirar. O resto, tudo estava proibido. E o Lula, não só respirar, mas, além de tudo, planejar as suas ações criminais. Porque pau que nasce torto, né, não se endireita. E foi feito um acordo que depois de 2 anos, o Lula sairia da presidência e assumiria o vice. Só que quando aconteceu o dia 8 de janeiro, isso já estava combinado com o STF, Superior Tribunal Eleitoral, e o Serviço Secreto ensinou a como manipular as redes sociais, o que tinha que fazer dos algoritmos, tirar os influenciadores de direita, impulsionar os de esquerda. Tudo isso está documentado em 500 páginas de documentos do Alexandre, exigindo isso das plataformas internacionais. E sempre com a chantagem. Se não descumprir a Constituição, vai ser multa diária. Se continuar não descumprindo a Constituição, porque aqui garante a nossa liberdade de fala, não tem censura aqui. Então, se você não censurar essas pessoas, eu vou prender os responsáveis pela empresa no Brasil. Aí pronto. Gera medo. O medo é a pior coisa que um ser humano pode ter. Para certas coisas, o medo foi ao longo do milênio, foi uma forma também de se preservar a vida, mas era na época das cavernas, não de agora. Então Hitler usou do medo, quer dizer, matava qualquer pessoa por qualquer motivo. Então ele chegava e mandava, a pessoa obedecia, porque ia ser morta. Então sobre o Gustavo Gaia já encerrei. O cara é correto, é honesto, não é corrupto, e isso é uma armação por causa das eleições agora em dezembro. O jogo é bruto. O sistema é imundo. E o STF deu o golpe de Estado. Quem hoje comanda o país é o STF. Não tenha dúvida disso. O Lula é só uma marionete, que agora vai sair, eu acho, né? Não sei. Que suma. Não fez nada, né? Vocês viram o Lula apresentando alguma obra, inaugurando alguma coisa? Nada, não fez nada. Só ficou viajando de avião, que era o combinado. Passear pelo mundo com a noiva, com a esposa. E isso eu denunciava lá atrás, em janeiro, e todo mundo dizia que eu estava doido. Durval tá doido e tal. Bom, qual é a diferença do que está acontecendo, que aconteceu com o Maduro, com o fato do Alexandre, que ninguém está acreditando que ele possa ser preso pela OEA? Porque o Maduro esteve aqui e tal e não foi preso. São duas coisas distintas. Primeira coisa que você precisa entender. O Maduro, ele foi condenado pela justiça americana, que, se eu não me engano, é TSF.
que trabalha com drogas e tudo mais. Então, eles condenaram o Maduro por tráfico internacional de drogas, os Estados Unidos. Bom, aí, porque os Estados Unidos não faz parte da OEA. Por isso que eles não acionaram o Maduro pela OEA, eles fizeram direto pela Corte Americana. Então, o dia que o Maduro pisar nos Estados Unidos, ou alguém tiver coragem de prendê-lo, vai ganhar esse dinheiro aí. E por isso que o Maduro veio para o Brasil. Amigão do Lula, veio para o Brasil, porque sabia que Lula não ia prendê-lo por 15 milhões, se eles fazem acordo de bilhões, né? Até estupidez. Bom, o caso do presidente da Rússia. Por que o presidente da Rússia não veio para o G20? Porque ele tem uma condenação na OEA. Você vê o presidente da Rússia, que se acha o homem mais poderoso, se tremer de medo e não vir para o Brasil, para o G20, porque ele ia ser preso pela Corte Internacional, pelo Tribunal Internacional Criminal, Como ele já é condenado lá, então ele não veio, porque todos os países que são signatários à OEA, Brasil é um deles, a lei sobre violações de direitos humanos, abuso de autoridade e outras leis sobrepõem a nossa Constituição. Então, o primeiro movimento que a OEA fez, de todos, foi a confirmação do crime contra a minha pessoa. E foi o primeiro documento que a OEA soltou, dizendo que identificaram o crime e que é para eu, se tiver mais documentos, enviar. E eu tenho bastante documento, nossa senhora. Então isso já foi até providenciado, já foi enviado. Aí você, mas ele não vai ser preso nunca. Vai. Porque todos os países signatários da OEA serão obrigados, primeiro, a fechar as portas do país para o ministro, e serão obrigados a penhorar tudo que ele tiver, e vai ser escolhido qual o país que ele vai ficar preso. Não vai ser no Brasil. E nem será preso pela Polícia Federal, que uma parte é a polícia do Xandão. Então, são duas coisas distintas. Então, o Maduro e a OEA, porque a OEA não vai prender, esquece que são duas coisas distintas. E Alexandre de Moraes, no máximo, eu vou botar aí até junho do ano que vem, ele vai estar preso. Não aqui no Brasil, mas num país que é signatário à OEA. Porque a quantidade de crimes que ele cometeu contra direitos humanos, abuso de autoridade, e também os policiais federais que cumpriram as ordens ilegais, infelizmente vão responder também criminalmente na OEA. Bom, então a OEA já passou para o Tribunal Internacional Criminal, Tribunal Criminal Internacional, tudo faz, que já começou a levantar os crimes. Os crimes são óbvios, são notórios, não há dúvida. Então, eu estou dando, no máximo aí, junho do ano que vem, para o Alexandre estar preso. Ah, mas o impeachment do Alexandre vai impedir dele ser preso? Nada a ver com as coisas. O impeachment representa 10% de uma penalidade que ele vai